todo o interior do estado. Natação, corrida, canoa havaiana, stand-up paddle, beach tênis e estadual de bike XCO. Dias 17 e 18 de agosto, no Yacht Clube de Lagoa de Cima. Informações no Instagram Slake_Adventure. Vagas limitadas. Sexto Slake Adventure. Patrocínio Barril Cheio, Real Solar, Skin Shape, Mentos, Cicobi Fluminense, MRV e Hering. Apoio Jornal Folha da Manhã, portal folha1.com.br, rádios Folha FM e FM O Dia em Macaé, Plena TV e Inter TV Planície. Grupo Folha da Manhã de Comunicação. De 51 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face, YouTube, no Instagram. Hoje, sexta-feira, 28 de junho, é o último programa do mês de junho, segunda-feira, dia 1º já de julho. E isso aí, o tempo vai passando, o funil só vai estreitando para as eleições municipais de 2024, 6 de outubro de 2024. E é sobre isso que nós estamos falando hoje, né? Com o professor Luciano D'Angelo, matemático e coordenador do PT em Campos. Professor Luciano D'Angelo com a gente aqui hoje. Depois nós vamos ter que conversar sobre essa nova lei, a mudança na lei, que meus dois professores já se foram. Um era João Peixoto, quando eu, né, muito bom, por sinal, em questão de formação e de contagem de votos e legenda. Um dos melhores para vir em Campos. Não é? João Peixoto, impressionante. Claro, que só fazia legenda boa para ele também, né? Não, mas sim, eu acompanhei a apuração com ele. O cara sacava muito. Sabia muito. O último que inclusive estava nessa cadeira aí onde você está, Luiz, e me deu uma entrevista aqui ainda quando eu tinha o Folha no Ar, segunda edição, naquela versão do fim do dia, foi o pastor Heber. Quando eu falei com ele, eu falei, rapaz, João Peixoto manja de legenda pra caramba. Ele virou, eu sei que manja. Porque ele puxou no braço de pastor Heber e falou, vem comigo, com o meu partido. Acho que era DC. Depois que ele foi pro DC, né? DC. E aí o pastor Heber não foi. Só que o segundo, depois de João, se elegeu com 18 mil votos. Pastor Heber teve 21 e não foi na legenda que ele ficou. Então, quer dizer, aí agora eu vou. E o outro professor também é Joca Mularte, que é tio de pai de Hans. Pai de Hans. Meu tio foi casado com minha tia, né? Isso aí.
Meu também, aluno. também conhecia, foi seu aluno? É. Também conhecia muito de formação de legenda e ele falava, ó, Cláudio, isso aqui vai, isso aqui não vai. Saudoso Os alunos mais interessantes e perversos que eu já tive. Perverso? Perverso por quê? Essa é uma boa definição de Joca. Para um vidrinho, um vidro lá na sala de química, encheu de água, botou embaixo da carteira e mandou um colega me avisar, ó, Joca trouxe um vidro com trinitroglicerina aqui para a sala, está embaixo da carteira dele. Típico de Joca Milhares. Eu entrei em pânico. Já presenciei umas boas dessas já, várias vezes. É. Bom, então agora eu vou. Só posso deixar falar também, uma figura que meu amigo desde a adolescência e figura muito saudosa do Joca. É. Sim, sim. Companheiro, excelente companheiro de bar. Muito bom. O negócio era aguentar ele. O negócio é. Muitas mesas de bar. Assim. O Hans puxou ele nessa parte. Na última parte que você citou aí, na do bar. Eu vou contar uma história muito rápida de Joca. Muito rápido, mas eu estava com o Flávio, filho dele, meu companheiro aí de festa aí, na juventude, na adolescência. Saímos eu, o Flávio e mais duas meninas para um bar e tal, conversando, papá, na época solteiro, claro. Aí, tudo que tinha pra conquistar as meninas. Conquistar e tal. Aí eles entram no bar Joca. Shortinho de seda, de dormir, camisa de botão, foi comprar cigarros. Aí entrou, ué, vocês estão aí, cara, vai dizer, vocês estão aí. Aí, sentou na mesa com a gente. Rapaz, as duas meninas saíram tão impressionadas, apaixonadas por Joca Moraes, esqueceram da gente completamente. Completamente. Saímos pra casa de mão abanando e as meninas falando: quem é aquele cara Joca falando. Perdemos completamente. E Joca era um cara boa pinta, né? Não, e um cara de mesa de bar mais genial que eu vi na vida. O cara. Não, é só pra, desculpa, mas é. Ah, depois você tá saindo de férias mesmo? Então, ouve os esporros Cristiano. Ali era a Toca dos Amigos, hoje em dia a vovó dizia, que é na rua ali de casa. Hoje em dia com lei seca, você beber, tem que beber na rua da casa, né? Que você vai, depois é só escorar o ombro no muro e chega. Um portão. Mas Joca e Capi, eles tinham cadeira cativa. Cativa. E não tinha essa coisa, terça, quarta, você podia ir lá, despachavam ali quase diariamente. Mais uma última. Cheguei em casa, saindo da outra festa com o Flávio, falei: seu pai me pegar a gente? Vem, tinha um carro lá, antigo lá. Aí tô esperando, chega, eu ouço o grito dele assim, um grito baixo. Quando eu olho, tá Joca numa charrete, de chapéu, com dois cavalos, levando a gente pro bar, parou a charrete lá nessa cadeira cativa. Bom, aproveitar que você está com a fala de mundo, por favor, abra esse bloco aí. Luciano, a gente tem essa coisa da relação nacional com o municipal. Embora a eleição seja municipal, é óbvio que a nacional interfere. E Campos é uma cidade conservadora, tem essa visão. Recente, o Jorge Gomes Coutinho, professor da UF, fez um texto falando sobre essa questão. Né? Campos, ele faz um recorte ali sobre as eleições até 2014, foi isso? 2018. 18. E ele mostra com números, né, que Campos também já votou bastante no PT. E nessa conversa aqui sobre esse artigo, a Luísa lembrou que se fosse o segundo turno daquele com Marina Silva e Dilma em Campos, seria o segundo turno Dilma e Marina. Isso. Né, se Campos fosse o cenário nacional. Então, sim, também há essa questão em Campos, essa visão de conservadora, né, não é também de todo essa não há um voto no progressismo diminuído, ele existe. Mas a Luísa, nessa conversa, eu também escrevi nesse diálogo, a Luísa trouxe alguns dados também de pesquisa que, como a Luísa disse, a coluna do campista está tendendo à direita, né, e rígida. Ela calcificou. Ela calcificou. Ela não está pendular, como aparentemente estava até 14, 18 e tal. Essa visão do cenário local. Existem pesquisas, estudos que dizem que quanto maior o município, maior a tendência desse espectro nacional ser definitivo. Quanto menor, as questões comezinhas, as questões do município influenciam mais. Campos é uma cidade média. Então isso está ali num limbo. Enfim, essa eleição vai dizer bastante. E acho que essa eleição vai dizer bastante também ao Lula, nacionalmente, qual o tipo de desafio que ele vai ter aí
para a eleição dele ou de quem ele definir. Mas, dentro dessa visão, vou botar só mais um elemento. O PT, Machado de Assis, talvez nosso maior escritor, fala que existem dois Brasis. O oficial e o real. O oficial é o nosso, é o classe média alta, que está aqui, que está vivendo, falou de transporte público, é o cara que não depende de transporte público, tem um carro, é o oficial. É isso que o Machado de Assis tratava. E o real, o Brasil real, o Brasil periférico, o Brasil que é a maioria da população, infelizmente. Ele estava presente na abolição da escravatura e fala foi a primeira vez que eu vi o Brasil real. Exatamente. Que os negros saíram para comemorar a abolição. Esse é o Brasil real. Esse é o Brasil real. Né? Muito bem definido pelo Machado. O PT, duas questões. O PT ele se distanciou desse Brasil real, foi para uma visão mais identitária da questão do povo, enfim, abandonou um pouco o trabalhismo, abandonou um pouco esse Brasil real em relação à realidade do povo, né? Ou não? Você acha que isso se manteve? E se você acha, como você vai estar vendo a influência da polarização, do termo desgastado, mas enfim, essa polarização Lula-Bolsonaro, direita e esquerda, na eleição municipal que se avizinha? Olha, você fez uma pergunta difícil de ser respondida com convicção. Porque interferindo nesses cenários que você colocou, tem questões que extrapolam o campo nacional. São questões que estão no mundo como um todo. A direitização não é um fenômeno. O bolsonarismo aqui não é um fenômeno só nosso. É um fenômeno do mundo inteiro. E tem pouca análise, pouca observação consistente sobre esses fatos. Tem muita gente escrevendo, mas é uma coisa nova. Então você tem que deixar um pouco de molho. Mas eu quero registrar que tem isso aqui também. O Bolsonaro não é ele. Ele é um porta-voz desse fenômeno mundial. Você coloca que o Lula perdeu um pouco essa relação com o patamar mais de baixo. O PT foi construído na base do trabalhador. Era um partido dos trabalhadores, né? Ele se construiu com o sindicalismo. Eu participei disso, eu era dirigente sindical antes da construção do PT. Eu participei da construção do PT por afinidade, né? Isso acabou. Você vê que as fábricas todas, tudo funcionário reduzido, é tudo online. Então você perdeu essa força militante. Isso interferiu na articulação petista. E o PT está se movimentando. Particularmente nesta eleição, se você pegar as últimas falas de orientação no plano nacional do PT, ele tem se aproximado muito dos partidos de centro, principalmente nas capitais. O interessante é que isso aqui não se deu aqui em Campos. E aí eu diria, com muita convicção, eu tenho conversado com o professor Cristiano, que é pré-candidato a vereador aqui, e ele é um quadro novo, moderno, mas é dirigente sindical também, lá da UENF, ele é professor do Estado, ele é ambientalista, então é um nome bom, mas que permite você conversar. Então eu tenho conversado com ele sobre essa questão, a interferência dela aqui no nosso município. É uma conversa muito extensa, eu vou tentar resumir aqui, fica sempre uma imperfeição no resumo, né? Mas a família Garotinho fez movimentos de direitização, coisa que nem sempre aconteceu. Pelo contrário, eles trabalhavam muito com o popular. A base brisolista. A base brisolista. Eles foram se afastando, a ponto, na última eleição, eles subirem, o Vladimir subiu no palanque e pediu voto para o Bolsonaro. Né? Carreata. Na carreata. E agora não tem jeito, eles fez um esforço danado, inclusive brigando com o pai, para ficar com o PL, sob orientação dele. Eu diria que isso é uma faca, como diz o povão, de dois legumes. Né? O bolsonarismo, ele tem força aqui, mas tem também muito antagonismo. E não sei se esse movimento vai render os dividendos que ele imaginou que ia render. Né? É uma dúvida. Né? E eu acho, do ponto de vista político, um erro crucial para a vida política dele, que é jovem. Essa é
se aproximar de uma direita muito conservadora, muito ruim, e ele assume essa pecha, que era uma coisa nova. E eu acho que ele errou porque ele não precisava disso para ganhar a eleição. Né? Ele podia ter ficado em cima do muro. Não, ele já estava eleito, né? Já estava eleito. Não, entendeu? Foi 2022, ele se elegeu em 2020. Então, ele não precisava, para essa eleição, ter feito essa aproximação. Ah, você fala agora mais recente com o PL. Com o PL. Ele não precisava disso. Agora, isso chancelou o bolsonarismo da campanha dele. Ele não vai se livrar disso, porque ninguém vai esquecer disso. Todos nós vamos lembrar disso. É um candidato bolsonarista, dividindo com outros bolsonaristas. Não basta que o Bolsonaro tenha outros candidatos da cidade. Eu quero saber quem vai trazer o Flávio aqui. Se o Flávio vem pelo PL ou vem por um candidato lá dele, de outro partido da direita. Né? O Flávio vai ter que decidir isso. E qualquer que seja a decisão, se não vier para o PL do Vladimir, né, o Vladimir vai ficar mal. Né? Ficar mal. Você acha que o bolsonarismo real em Campos, raiz, identifica o Vladimir como bolsonarista? Não importa. Se ele é o dirigente do PL, o que mais vai identificar ele foi esse passo que ele deu para pegar o PL e botar a esposa como dirigente do PL. Não sei nem se isso teve consequência. Mas se teve, isso está na testa. Como na minha está o PT, lá vai estar o bolsonarismo. Erro grave, nós não vamos esquecer isso na campanha. E aí, por isso, eu digo que a campanha vai ser um pouco nacionalizada, mais do que as outras campanhas. Não tanto quanto a divisão está na sociedade, mas vamos ter uma interferência disso. E eu não sei se vai ser ruim ou bom para a gente. Isso é uma coisa a se conferir lá na frente. Mas é uma linha estratégica do PT local fazer essa interposição? Não, essa é uma posição minha, que eu ainda estou discutindo. Por exemplo, o George, ele tem uma posição um pouco diferente da minha. Ele acha que a gente tem que se acautelar um pouco mais nessa questão. E eu hoje, se tivesse que orientar o partido a fazer alguma coisa, diria, vamos marcar essa posição. Não é por causa dessa eleição, não. É por conta do dia seguinte. Nós não podemos perder essa oportunidade. Por quê? Se eu tivesse com a eleição completamente garantida, talvez, do ponto de vista da concepção, da lógica eleitoral, eu dissesse, olha, vamos contemporizar um pouco isso. Agora não. Nós estamos numa posição de desvantagem eleitoral na saída. Nós temos que tentar atrair o que a gente tem lá, e que são os 100 mil votos do Lula. Eu vou. São 9h06. Temos que chegar ao final do programa. Embora entrevistar você seja sempre um prazer, o papo flui, né? Também a gente se conhece essa relação, um repórter-fonte há muito tempo. Comecei tendo você como uma das referências aqui de política de Campos. Lembro muito das conversas suas com a Luísa, né? Enfim. Pessoal à parte, em relação só, um apontamento só em relação a Vladimir. Talvez tenha sido, além, lógico, do bônus e do ônus eleitoral de Bolsonaro, para impedir que o Paul Bel viesse. O Paul Bel, que estava de Maricá, que é do PL, né? E Rodrigo estava querendo lançar não chegou a lançar como pré-candidato aqui em Campos, né? Não, porque Paul Bel não teria a menor chance, mas assim, o dano que Paul Bel poderia causar. Porque nesse estilo, Rodrigo Amorim, né? Um estilo muito baixo. Eu acho que, assim, se eu tivesse, também acho que foi um pouco para isolar Rodrigo articulou com o PL estadual, ele articulou por cima, né? Acho que tem muito disso nesse movimento. Não estou fazendo juízo de valor, só estou, né? Agora, na eleição, pegando carona para fechar, que o Edmundo colocou, eu tive ontem deu uma lida, é que você esquece, né? O mapa da eleição em Campos para presidente, né? Em 2022. Esses 100 mil votos de Lula, né? De onde que saíram, né? Assim, e aí o Edmundo falou, o Brasil Real, né, que o PT vai ter essa afastado um pouco e tal. O maior percentual de Lula foi, isso foi uma surpresa, 98. Ele teve 36,77% dos votos da 98. A segunda foi a 75, a Baixada, né? Ele teve 35,62. E
que também baixada classe média também, né? Mais classe média. Agora, o povão mesmo, né? Classe C menos D e E, na maioria, foram as piores votações de Lula. Na 7,6 foi a pior, que é a Reduto dos Garotinhos. Ele teve 30,15. E na 129, que é do outro lado da BR, Fundão, até Ururaí, ele teve 33,82. Se você pegar esse recorte e jogar nas eleições, Macou, por exemplo, Macou na 98 teve segundo turno com Rosinha. Não teve porque as outras zonas, né? Não teve. Como o PT, tanto para prefeito como para vereador, pretende, e você já falou aí, está buscando pré-candidatos a vereador de redutos onde o PT não vai tão bem nas eleições, como operar isso para prefeito e vereador daqui a 3 meses e 9 dias? 8 dias, perdão. Não, Luiz, é uma pergunta que eu não vou saber responder com convicção. E eu não gosto de falar daquilo que eu não tenho muita convicção, não por ser questionado adiante. Tudo que eu falo pode e deve ser questionado. Mas eu acredito, por exemplo, que um insucesso do Lula nessa última eleição, lá em Guarulhos, eu tenho uma dúvida. Esse insucesso passou pelo fortalecimento do bolsonarismo ou pela presença do garotismo no bolsonarismo? Eu fico com a segunda opção. Por quê? Porque tinha estratificado durante muitas eleições a presença do garotismo na área popular. Com essa migração dele para a área do bolsonarismo e com também, aí diga-se de passagem, com um sucesso bolsonarista de interlocução com o popular, eu acho que essas duas coisas é que deram o somatório da derrota do Lula ali. Né? Agora, eu acho que é pouco tempo, porque o Lula tem promovido questões interessantes, né, na área popular, voltou com uma série de ações que serão divulgadas, que não estão mal divulgadas, né, e acho que ele recupera um pouco. Mas eu acho que o mais vai acontecer, por exemplo, na saúde. Você pegar a saúde, o Vladimir fez uns retoques aí, em alguns hospitais até melhorou bastante, mas a saúde em si está um caos. Se você pegar os indicadores nacionais de Campos da Saúde, tem 5 mil municípios, Campos está lá em 4 mil alguma coisa. É um vexame. E se você vai conversar com uma pessoa que vai ao hospital, tem que pagar consulta social, não é atendido, não consegue ser operado, para um município que recebeu muito dinheiro, é uma vergonha. Então, eu quero dizer que dá tempo para você recompor alguma da situação. Não tanto quanto a gente gostaria, eu acredito nisso, porque não dá para negar também a força do bolsonarismo. Eu não sou mais inocente para achar que isso não vai acontecer. Mas vai ser uma disputa. Né? Eu acho que vai sair de um patamar de inoperância para um patamar de disputa. E eu espero que o Jefferson, ele é um belo orador, é um grande candidato, e eu quero até aproveitar esse momento para dizer assim, a Carla Machado é uma pessoa que eu converso há anos com ela. A Carla foi minha aluna, depois ela foi prefeita lá em São João da Barra, muito tempo. Eu sempre tive uma relação de aproximação política com ela, muito generosa. Ela sempre foi muito parceira minha nas lutas. E nesse breve período, eu conversei algumas vezes com ela. E eu espero que a força do Lula nas convicções da Carla tragam para o PT um avanço, né? Desejo isso, né? Tenho que falar isso até pessoalmente para ela, mas quero publicamente registrar isso. E que isso reverta numa situação favorável à disputa que o Jefferson vai fazer. 9h13. Não combinamos não, hein? 9h13. É a hora certa ali, ó. A gente é chamado comunista já, isso aqui. Aí pronto, agora já era. Eu ia dar um palpite para borboleta hoje, viu? Boa. Muito boa.
Aliás, outra discussão também, né? Por que não legaliza esse jogo do bicho? Acho que seria nessa crise que a gente enfrenta de emprego, de modernidade de emprego, e vem aí a inteligência, né? A internet, né? Com inteligência artificial, mais desemprego ainda, então era uma. Né? Para mim seria um alívio, viu? Porque eu tenho que confessar que dos poucos vícios que eu tenho, um é de vez em quando jogar na sepultura de alguém, viu? Jogar na sepultura, como assim? É quando o cara morre, tem um número da sepultura. Tem um número, Isso é uma tradição dos antigos, quando morre alguém, pegar o número da sepultura e jogar. Boa. No bicho? No bicho. No bicho. Placa de carro agora tá complicada, porque entrou uma letra no meio ali da milhar, né? Foi mesmo. Acabou, foi a foda. Ô, meu pai. Aqui, gente, são 9h14, que é muito bom, o professor, e a gente não precisa mais ficar rasgando seda para ninguém, nem puxar saco, mas é muito bom você ouvir pessoas que pensam assim, para além da bolha. Aquela coisa de você ficar, não, porque é só o Lula, porque o Lula é o melhor, como você falou, e agora? Ninguém é criança mais, ao ponto de não entender que o bolsonarismo é forte e que tem, né, influência real também no pleito de 2024. Isso é bom. E vindo de um petista, isso é interessante para a gente saber que tem gente que pensa e que não está preso dentro daquela chamada bolha hoje ali, que a gente só... Isso é muito legal. Alguém, né, precisa de vez em quando dar um freio de arrumação na empolgação daquela turma que... Como diz a Luiz, você que falou que bateu o pezinho, né? Bater o pezinho, aquela turma que bate o pezinho, não, então eu acho legal isso. Eu quero agradecer, vou começar aqui fazendo as honras da bancada, muito, que não seja a última jamais, que seja só a penúltima, né? Desde que vocês ponham um elevador aqui, né? Mas sobretudo, obrigado pela boa entrevista, mas acho que pela aula, e a gente precisa desse entendimento também para poder acompanhar o dia a dia da eleição em Campos. Muito obrigado, bom dia para o senhor. Bom dia, Beto, bom dia, Aloysio, bom dia, Beto, bom dia, Edmundo. Foi um prazer enorme estar aqui hoje, eu conversei muito tranquilamente, botei minha alma para fora, com a sinceridade que eu acho que uma conversa dessa merece. As divergências, eu gosto delas na política, elas nos ajudam a repensar o mundo. Se você conversar só com quem pensa do mesmo jeito seu, você fica numa bolha que a tendência é você adoecer do ponto de vista político, né, as suas emoções. Então eu venho aqui com essa tranquilidade. Sempre estarei presente quando me convidarem. Venho defender as minhas convicções, tomando cuidado de não ter sectarismo, exageros, porque elas não ajudam a quem está nos ouvindo a pensar sobre o dia seguinte. A fala hoje é uma fala pré-eleição. Então eu vim aqui defender o nome do professor Jefferson e com a tranquilidade de que temos um candidato honrado, sério, inteligente, culto, bom orador, com projetos para a cidade, democrata. Eu faço isso com a leveza de alma. E lamentar também a possibilidade de não ter tido a Carla como nossa candidata. Essas duas coisas, que parece que são contraditórias, mas nos acompanham, né? Espero tê-la como andar de braço dado com ela nessa campanha. E, de certa forma, eu tenho convicção que, se nós conseguirmos eleger o prefeito de Campos, faremos um belo governo para essa cidade. Muito obrigado. Perfeito. Deixa eu fechar com você, meu caro Edmundo, também a semana. Obrigado por hoje, bom final de semana e até a próxima. Obrigado, Nogueira. A semana aí, semana boa. Obrigado, Beto. Obrigado, Aloysio, parceria de sempre. Obrigado ao nosso convidado, Luciano, e a quem nos acompanhou. Ouvindo a fala do final aqui do Luciano D'Angelo, eu estou pensando, o mundo não é como a gente quer, né? E eu vendo a entrevista, o debate entre Biden e Trump, a gente como analista, até como eleitor, né, como minimamente condizente com a realidade, a gente tem que entender que o mundo não é como a gente quer, o mundo como ele é. E se a gente está vivendo ondas de extremismo, vivendo ondas de ódio,
Não é porque um extraterrestre veio aqui e colocou um chip na gente. É porque a sociedade nossa veio se construindo assim. Isso mesmo. E o mundo é como é. Se a gente olhar ele como a gente quer, Uma bela observação. vai estar sempre longe da realidade. Agradecer novamente e bom dia a todos. Bom, não sei se não botou chip. Na vacina tinha muito chip, né? Na vacina da Covid. É brincadeira, né, rapaz? Ó, eu conheço gente que não tomou porque tinha um chip da besta. Você gente correu atrás de uma ema com uma caixinha de... Enfim, a gente ri, sabe, sinceramente, para não chorar, porque é muito ruim. E o pior de ser ruim disso tudo é que é irreversível. Não volta mais como era antes. Infelizmente. Aloysio, muito obrigado mais uma vez também. Bom dia para você. Parte da entrevista vai estar no jornal, claro, toda não caberia, né? Você explica bem isso aqui. Eu não sei as dimensões gráficas ali de uma página de jornal, mas acho que daria uma boa edição do jornal só com a entrevista com o professor. Mas aí tem outros temas também, outros assuntos. E obrigado por essa semana. Valeu, né? Eu não vou dizer até semana que vem, porque semana que eu vou tirar os dias de férias, volto após o dia 22, né? E aí, né, vai estar na bancada aqui o Marco Antônio Rodrigues, né, que também faz aqui sempre o seu programa no período da tarde na rádio, faz o programa Interação, tem o Papo de Sexta, e foi ele quem abriu e estreou esse programa aqui na bancada também lá em 2019. Luiz, obrigado, bom dia e até amanhã na Folha da Manhã. Como você falou, vai estar amanhã parte dessa entrevista. Uma entrevista, para quem não tem noção, a dimensão, nunca gravou a entrevista e nunca editou, só jornalista que faz isso mesmo. Uma entrevista, uma página standard, como vai ser amanhã, 25, 30 minutos de conversa. Aqui foram 2 horas, então você, logicamente, tem que editar, né? Aí é o segredo, né? Você manter o conteúdo sem e diminuir, né? Manter a mensagem e diminuir, né? Enfim, parte dela vai estar amanhã, né? Você nasceu em que ano, Luciano? Desculpa perguntar. 1941, 23 de novembro. 41. Aqui eu conto a verdade, mas tem diminuído um pouco. Tem aqui, antes de falar, bom dia, Luiz, estou na estrada retornando de uma agenda de travessão, mas acompanhando a entrevista. Estenda meu abraço ao Nogueira, Edmundo e ao nosso mestre Luciano D'Angelo, que comandou com maestria esse processo de montagem do nominato do PT, que deverá levar o partido de volta à Câmara em 2025. Também estarei empenhado nessa tarefa. Grande abraço, Gilberto Gomes. Então tá aí. Né? 41. Cara, eu acho assim, a última grande geração que a Terra produziu, nasceu ali por volta do início do século XX, anos 10. No máximo anos 20, que foi a geração que derrotou a bala no nazifascismo. Né? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Da geração advinda desse fenômeno, que ainda é o nosso divisor de águas, ainda vivemos no mundo do pós-Segunda Guerra. Essa geração do pós-guerra, Luciana de 41, papai de 36. 45. 45? 45, papai de 36. Essa geração pós-guerra também é uma geração assim, com uma contribuição muito grande, né? No mundo todo, né? No Brasil, como o fenômeno da direita é um fenômeno mundial. Essa geração, os baby boomers, né, é uma geração que tem muitos expoentes assim, e acho que, sem sombra de dúvida, na questão geracional, Luciano é um deles, né? E eu reconheci isso desde que comecei na profissão. E a professora Arlete, que também estava comentando aqui, eu fico assim, a professora Arlete, 90 anos, está produzindo dramaturgia em alto nível. Luciano que é um pouco mais novo, mas está arquitetando aí no método PT. Eu acho que isso é muito bom. É muito bom. É muito bom. Independente de concordar, de discordar, de ideologia. Eu acho que é uma geração brilhante e fico muito feliz de ver ela dando essa contribuição importante para a sociedade. Eu acho que Luciano representa muito bem individualmente essa geração. Então, que é a geração do meu pai. Né? Então eu fico muito feliz com isso. Eu convivi muito com seu pai,
conversamos muito, aprendi muito de política com ele. A primeira candidatura minha, ele me ajudou muito a compreender as dificuldades. Nem tudo, né? Eu era muito novo politicamente, mas eu também tenho dito hoje nas minhas conversas para animar lá o PT que eu vou fazer 80 anos ano que vem e tenho energia para fazer essas disputas. Então eu puxo, a minha idade ajuda a puxar os mais novos. É preciso botar energia nessa vocação de cuidar da sociedade, né? Mais do que o partido em si, é cuidar da cidade, cuidar da luta, propor o melhor sempre. Isso, eu diria que foi o que me fez andar na vida, né? É muito bom que você reconheça isso na geração nossa. E a Arlete, por exemplo, é uma companheirona, né? Eu vou contar nos bastidores para você a história da montagem da rádio lá na escola técnica. Ela já era uma energia vibrante nesse tempo. E fizemos boas coisas juntos. Um grande abraço, Arlete. Felizes somos nós que ainda podemos ter o privilégio de conviver com essa fonte de sabedoria, né? Não sei daqui para frente, os nossos filhos e netos. E a gente ainda pegou uma outra parte também de grandes nomes e grandes líderes que já se foram, mas que a gente teve essa oportunidade. Eu sempre falei muito assim, às vezes a gente fica meio que perdido com tanta mudança de tecnologia, mas eu me sinto muito privilegiado de ser dessa geração que eu sou. E aí, né, somos aqui, Edmundo é um pouco mais novo que a gente, mas assim, a gente está no meio dessa mudança. Nós viemos do papel para mais moderna de todas as tecnologias. A gente vai pegar, depois isso é problema dessa molecada que vai ficar por aí, mas a gente está pegando essa transformação. A gente é da internet discada, que faz aquele barulhinho, que fazia aquele barulhinho e tal. Então, lembra disso? Ih, bicho, aquilo era um sonho quando dava aquele barulho definitivo que conseguia conectar. Minha nossa. Para abrir uma foto era de 7 da manhã até 8h30. Lembra daquilo, cara? Que doideira. É verdade. De madrugada pegar um pulso só, né? Que doideira. Era uma doideira. Então, assim, poxa, a gente pegou o telefone celular. Eu tenho vergonha de contar essa história, mas vou contar rapidinho, só para fechar. Eu comprei em Marataízes um telefone de celular PT 550. O aparelho foi barato, na época 1.300. Foi em 95 isso, faz a conta, quanto que dá de salário mínimo na proporção. A linha foi R$2.500 naquela época. Então, para ter um celular, eu paguei 4.000 PT 550. E não tinha sinal em Marataízes, só queria dizer isso. Então, quando eu ia a Vitória, assim, aí conseguiu o sinal. Então, cara, acho que isso tudo é muito legal. Hoje você não tem computador em casa, hoje você tem um celular. Acabou. Então, acho que é isso. A Luz observou muito bem. Boa observação. Valeu, gente. Obrigado. E o Jornal Folha amanhã, bem cedo, nas bancas e nas casas dos assinantes. A todos que participaram com a gente aqui no Face, no YouTube, no Instagram também, né? Bom dia a todos, obrigado. A gente segue por aqui com música e com informação a partir de agora na Folha FM.